Olá, bem-vindos! Hoje você vai dominar o FAN de Fibonacci, o leque que transforma preço e tempo em faixas de velocidade da tendência. Eu sou Igor Silva e ao final deste vídeo, desta aula, você vai saber como construir, como ler e como operar o FAN para antecipar suportes e resistências dinâmicos. A gente vai falar sobre velocidade de mercado e por que o ângulo importa, várias formas de usar o FAN, construção correta de pivô de escala, o passo a passo, a leitura de sinais clássicos, confluências que validam, estratégia de entrada, stop e alvos e os erros comuns, tá? De quem opera com essa técnica ou de quem está começando a utilizá-la. Gente, quando eu falo de velocidade, tá? De mercado, eu falo de quanto preço se move por unidade de tempo, tá? Então, é natural que linhas mais íngremes sejam uma velocidade mais alta, linhas mais suaves, uma velocidade baixa. O FAN ele traduz isso em faixas. Se o preço escorrega de uma linha para outra, a tendência troca de marcha, beleza? Então, existem várias formas de ancorar o FAN, que é esse leque aqui que você está observando, tá? Existem muitas formas, swings longos, fractais, pivôs intermediários, composição de pivôs, nossa senhora, muita coisa. Mas hoje nós vamos ancorar do vale agudo A ao topo de destaque agudo, B. Ou seja, traduzindo, né, gente, do fundo ao topo, beleza? Simples. Porque esse método, ele realça a velocidade e deixa claras mudanças de ritmo. Ele é um espelho para a tendência, tá? É muito importante para a gente ter alguns filtros adicionais que nas análises costumeiras, principalmente de candles, nós não conseguimos observar. Beleza? Então, o que eu chamo de agudo, tá? Bem, o que eu chamo de agudo é esse movimento que ele tende a ser mais inclinado, né? Nós temos dois tipos de movimento. Para quem estudou Elliott deve saber bem. O agudo e o lateral, tá? Ou seja, o mercado ele ou vai em uma crescente fértil de topos e fundos ascendentes e de topos e fundos descendentes, ou ele lateraliza. Beleza? Simples assim. Então, você tem que utilizar a capacidade, tá, de interpretar cada faixa dessa, do leque ou do FAN de Fibonacci, tem o FAN de Gann também, são similares, mas eu utilizo o Fibonacci porque a minha premissa é trabalhar com as razões matemáticas dele. As mais comuns e que eu utilizo é 23, 38 e 61. Alguns colocam também 76, 786, 88 e assim vai. Só que essas aqui, para o nosso setup, que a gente vai ter entrada, stop e alvo, vai ser o mais assertivo, ok? Então, gente, vamos começar, né? Quando observamos inicialmente um topo e um fundo, vamos colocar que não exista nada disso aqui que veio depois, tá? A gente consegue fazer isso quando fazemos o replay, né? Então, vamos fazer o replay. A gente configurou e nós temos com cores destacado cada ponto desse, 23, 38 e 61, para a gente observar com maior nitidez. Essas mais verticais tendem a representar um ritmo mais rápido, tá? Quando ela vai cedendo, significa que o ritmo vai caindo. Para a gente, quando perde essa vermelha aqui, que é 61%, significa que estamos prestes a uma reversão. E certamente o fundo será testado. Olha que interessante. Então nós buscamos tanto operações de continuidade, tá? Como operações de reversão. E eu vou mostrar para vocês em detalhes.
Então vamos lá, vamos dar um play. Vou colocar um pouquinho mais rápido, né? Porque 1x é muito pouco, 3x. E aí estamos no Bitcoin, gráfico da FP Markets, no TradeView de 1 hora. Ele encontrou 23, passou fácil, 38, passou fácil. E ele vai próximo de 61 e já tem a primeira reação, mas ok, não chegou lá. E a gente não faz nada. Espera uma confirmação que case fundo, opa, vamos pausar, que case duas coisas. O fundo anterior, criando uma região de demanda, criando um suporte, mas, olha aqui, há o suporte dinâmico. É o FAN de 61, que ele vai subindo, né? Com o tempo ele vai subindo, por isso que ele está ligado ao tempo. É muito interessante isso. Então a gente tem o quê? Um super candle de indecisão em relação à continuidade da baixa após atingir esse fundo com o suporte da FAN, suporte angular. Então a gente tem os dois aqui, ó. Um ângulo matemático como suporte segurando, o candle sendo um candle de bastante pujança, né? Ele tem um tamanho bem maior que a média, apesar de demonstrar indecisão, ele está em um suporte. Então, naturalmente, a vez é dos comprados, ok? Por conta desse fundo prévio aqui. E aí, o que é que a gente vê? O preço vai desenrolando, buscando topos mais altos. Então, ele passa a configurar o que, gente? Topos mais altos, fundos mais altos. Então, o primeiro fundo mais alto e agora está começando a conflagrar topos mais altos. Então, neste caso, nós podíamos trabalhar com uma operação baseada neste candle, porque pode ser tanto a estrutura, a microestrutura, como o candle em si. Você pode trabalhar com figuras, você pode trabalhar com estruturas, microestruturas, você pode trabalhar com candle, tá bom? Então, nesse caso, foi um candle, uma bela de uma entrada com a confirmação de um fundo, um segundo toque, né, na região, e aí a gente vai setar simplesmente o fechamento do candle como nossa entrada, o stop na mínima dele, porque se perde a mínima dele, será que essa mínima vai ter força? Não vai ter, obviamente. Então, essa é a lógica para pegar um risco-retorno amplo. E qual vai ser o nosso alvo? Bem, você tem duas opções. Ou você seta o alvo no ângulo, né, no FAN superior, que seria este amarelinho aqui, tá, dentro da nossa configuração. Neste caso, lembre-se, eu não estou usando 50%, alguns usam, eu costumo não usar para este caso específico, em que eu busco o teto, né? A parte superior, a linha superior, olha aqui que interessante, tá vendo? A linha amarela, ela é o alvo. Então, quando o preço ele bate e ele simplesmente engolfa, né? Existe um engolfo de baixa após ele encontrar resistência. Eu tenho a minha saída, ok? Então a saída, na verdade, seria aqui, que daria 5-1. Um excelente risco-retorno. É uma técnica bem avançada, mas é uma técnica muito apurada e que eu utilizo muito. É uma das minhas técnicas favoritas, ao qual eu me especializei ao longo desses muitos anos, né, no mercado, nesta década de trade. E aí, gente, o que acontece? Neste outro exemplo, a gente tem uma confluência, que é uma média simples, tá? De 50 períodos. É muito utilizado no Forex, por isso que eu coloquei aqui no euro-dólar. Mas você pode utilizar 55 também, eu gosto muito da média de 55. Então tá aqui, média de 50, ok? Naturalmente acima, tendência de alta, abaixo, tendência de baixa. Só que a questão é, o ponto
X, o momento de entrada, fica perfeito com o nosso fã, tá, de Fibonacci. E aí vamos lá novamente, tá? A gente pegou esse fundo e esse topo, marcou o nosso leque, né? O nosso fã, Fibonacci Fan é o nome dele. E aí o objetivo seria buscar do melhor risco-retorno, de razão risco-retorno possível, que seria, neste caso, utilizando essa técnica em 61% de Fibonacci. E aí, nós temos ele chegando na região, tá, de 61, tocando uma, tocando duas, ele toca 3, ele tenta romper, tá, e falha no rompimento, né? Eu coloquei aqui essa haste, tá? Para você ter uma ideia mais clara do que ele faz na região. E aí, olha que interessante, temos um pequeno pivô. E esse pivotamento, que na verdade é apenas o retorno para a tendência principal. Então aqui eu tenho a tendência principal, correto? Então ele vem, ele corrige, ele finaliza a correção e ele retorna. Mesma coisa. Neste caso, a entrada não foi no candle por conta da lateralização, né, que se deu nessa região. Então, não queremos comprar ou vender numa região lateral. Então, a gente vai colocar aqui na saída, que seria certamente um pivotamento, né, um pivô de alta, um mini pivô de alta, e de fato ele aconteceu, né? Você pode deixar a ordem pendurada, tá? Se você já tem uma confirmação de vários toques, várias tentativas nesse suporte angular, e o preço foi acima da média, olha aí uma confluência. Ele foi acima da média, ele testou a média, rompeu esse pequeno teto e foi embora, tá? Novamente, o alvo do fã tá na extremidade superior, beleza? Então é muito interessante essa técnica. A seleção dos topos e fundos devem ser sempre pela importância, pelo quão agudo ele é, tá? Sempre. Se você vê, olha como foi agudo este prisma de referência que a gente tem. Foi agudo. Então, é um fundo importante, é um topo importante para aquele mapeamento gráfico, para aquela foto gráfica, para aquele momento gráfico. É isso que você deve se perguntar. Então, eu gosto muito de marcar, observar máximas e mínimas do diário, se eu estiver operando intraday, ou máximas e mínimas do mensal, máximas e mínimas do semanal, do anual. São pontos históricos, né, de importância, de força, que são excelentes marcações para um leque. E aí você vai utilizar essa ferramenta como referência de suporte e resistência. Então, gente, o 61% ele tem que, né? Tem um porém. Qual é o porém do 61%? Ele, caso nós tenhamos a total vitória dos vendedores chegando em 61%, que é quebrando ele, fazendo topos e fundos descendentes, inverteu a tendência. E aí, no mínimo, o fundo vai ser atacado, tendo uma grande chance dele também ser vencido. Consegue entender? Então, nessa estratégia, a gente vai inverter a lógica. Quando houver, de alguma maneira, um rompimento, um enfraquecimento, a gente vai buscar ou um padrão forte de candle de venda, seja ele de 1, 2, né, 3, ou uma estrutura, uma microestrutura, uma pequena figura para, com o seu rompimento, como foi o caso aqui, validar essa operação. E aí você tem um breakout de reversão em 61.8. Lembrando, quando você tem um posicionamento em 61 de alta, você vai buscar
o quê? A próxima faixa, né? O próximo ângulo como alvo. Já quando você está, neste caso, operando na baixa, o rompimento de 61% tem como seu objetivo o fundo, tá? A mínima de maior importância de relevância ou a origem do leque. Conseguiu entender? Então, gente, olha que operação bacana a gente teria. Também uma razão razoável de 2 e pouco para 1. Então, a partir do momento que nós temos um rompimento, tá? Dessa mínima, e nós temos um fluxo vendedor entrando após 61%, ele tende a acelerar, porque está relacionado diretamente a tempo, e a gente vê isso acontecendo aqui. Ele volta, ele testa o suporte que agora virou resistência horizontal, normal, mas não é suficiente para ele se manter dentro do curso altista e ele segue baixista. Então é muito importante a gente compreender essa ideia. Vamos agora fazer aqui a marcação do nosso topo. E aí você pode pensar, onde é que eu marco o topo? No primeiro pivotamento para baixo, o primeiro pivotamento para cima, você já consegue marcar o topo com segurança. Você sabe que aquilo, né, é um topo, você sabe que aquilo é um fundo. No caso do topo, né, o pivotamento para baixo, no fundo, o pivotamento para cima. E eu posso até destacar para vocês verem que não é difícil, não. Ó, eu tenho aqui um fundo, olha o pivotamento aqui, e eu tenho aqui um topo, e olha o pivotamento aqui. Então ele vai seguir essa premissa do pivotamento. Ali sei que tem um fundo, que tem um topo, e vou esperando o sinal devido para a continuidade daquele movimento, finalização do pullback ou a reversão total da tendência, tá? Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Ele ainda está formando, né? Ele ainda está dialogando ali com a região. A gente está no SDJPY. Gráfico de 8 horas funciona, gente. 4 horas, 1 hora, em qualquer par de forex, em qualquer índice, ações, time frames mais variados, em ações inclusive bem forte. E aí, olha só, houve o pivotamento, a gente houve uma quebra desse caixote aqui e a gente começou a observar uma aceleração. O mercado ele vai acelerando, favorável a uma valorização do iene perante o dólar. Ele volta natural para testar o suporte que foi rompido, como eu mencionei anteriormente, que agora é uma resistência, e temos como objetivo o fundo. Ele chega lá e, de fato, bate no fundo e fecharia a operação. Então são técnicas muito rebuscadas, né? São técnicas muito inteligentes que foram desenvolvidas, né, há muito tempo atrás. Houve vários desenvolvedores, né? Um deles é o Gan, que há muita controvérsia, né, sobre o seu trabalho, mas ele deixou um legado incrível. E vou dar algumas dicas, né, para você, recapitulando, para você compreender que quando a gente está operando com essa técnica do FAN, nós estamos buscando o fundo e o topo de referência, ou seja, um vale e um topo da montanha como referência para trabalharmos neste setup específico na finalização da correção em 61.8, que é essa barrinha vermelha com objetivo de retorno para, como alvo, né, até o teto da FAN, no caso da próxima FAN. Então nós observamos essa correção
mais acentuada, ela claramente pode ser casada aqui, a finalização dela com o volume, tá? E o retorno à tendência com um pico de volume, você pode colocar, auxilia bastante. Você pode utilizar também, como nesse caso aqui, médias móveis. As médias móveis são muito úteis. Nesse caso a gente tem uma média móvel de 50 simples, mas você pode usar 55 exponencial, qualquer média móvel vai dar esse âmbito e de confirmação, né? E uma segurança maior. Os níveis que você vai configurar são os níveis de 23, 38 e 61. 23 e 38, eles são mais agudos, então são para tendências que estão muito rápidas, muito fortes, muito direcionais, né? Já o setup de 61%, a gente busca uma correção um pouco mais bem trabalhada, porém mantendo ainda intactas as características da tendência principal, tá? Para não perder a lógica dela. Ela não pode, ela tem que manter as características originais, e aí a gente tem nosso ponto de entrada. Muito simples. Nosso ponto de entrada é uma formação de uma finalização de pullback, como observamos aqui, ou, tá, uma reversão completa. Esse ponto, por que eu selecionei como primeiro setup de Fibonacci Fan? Porque esse 61, ele está relacionado diretamente à velocidade. Então, os movimentos aqui, eles tendem a ser mais velozes, tá? Por conta da característica temporal do Fibonacci Fan. Olha o que acontece quando chega aqui em 61. Olha como foi volátil e rápido. Olha como foi rápido. Movimento muito rápido. Outro movimento muito rápido. E neste caso aqui, ele falhou e simplesmente reverteu. Então, quando você não vê uma reação rápida a ele numa continuidade favorável à tendência, é porque certamente vamos ter sim uma reversão, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês 23, 38, 61. Você também pode colocar 50%, caso queira. Outras pessoas colocam 7,5 também, 7,8, 8,8. Porém, esse setup, os mais importantes são 61 e 38. Eu coloquei 23 porque 23 ele funciona muito bem para tendências que estão velozes, que estão muito agudas. Então você vai acabar também utilizando ele numa próxima oportunidade. Nós vamos alongar mais esse entendimento que é super vasto sobre esses outros caras aqui, o 23, o 38 e outros níveis certamente que também são utilizados, tudo é customizado. Você pode utilizar, lembrando, para todo tipo de ativo, para qualquer mercado, em qualquer time frame, porque as condições são matemáticas aqui. Então não vai mudar, tá? Você pode escolher qualquer ativo, não vai mudar as características, porque elas são matemáticas, tá? E isso é muito legal, porque se trata da universalidade, né, de Fibonacci. Fibonacci é universal. Nós temos a retração, a extensão, a Fibofan e muitas outras ferramentas que trazem esse universo incrível de Fibonacci. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, também ativa o sininho para todas as notificações, ok? Nos vemos numa próxima oportunidade e lá na frente vamos voltar sim ao tema de Fibonacci Fan, que eu tenho certeza que você ficou interessado, e trarei outros setups bem interessantes a serem trabalhados. Até a próxima!